E aí, pensa só na ideia de um time de IAs, tipo um Dream Team de verdade, só que sintético. Cada membro ali é um especialista no que faz. Juntos, eles poderiam, sei lá, resolver problemas super complexos da humanidade. Essa é a promessa, né? O sonho. Só que como em qualquer time, às vezes as coisas dão muito, mas muito errado. Ok, então vamos lá. A grande sacada hoje em dia não é mais fazer aquele modelo de IA gigante, sabe? Aquele que tenta fazer tudo e acaba não sendo bom em nada. Não. O foco agora mudou. A ideia é criar times de IA especialistas, cada uma com uma função bem específica, todas colaborando para chegar no objetivo. É como pensar numa equipe de cirurgia, em vez de um único médico tentando fazer a cirurgia inteira sozinho. E aí que tá a pergunta de US$ 1 milhão, né? O que acontece quando esse time dos sonhos simplesmente desmorona? Porque, olha, montar a equipe é uma coisa, garantir que ela não vai implodir é um desafio completamente diferente. Então, bora mergulhar fundo na anatomia da falha para entender por que esses times de IA quebram. Para a gente entender bem essa mudança, a analogia é a seguinte. O modelo antigo, o monolítico, é como ter um único profissional generalista que tenta ser especialista em tudo ao mesmo tempo. Já o novo jeito de fazer, com os sistemas multiagentes ou MAS, isso é como um time de altíssima performance. Tem o estrategista, tem o programador, o revisor, cada um é mestre na sua área. E olha, assim como em qualquer time de pessoas, a estrutura faz toda a diferença. Esses times de IA podem ser organizados de jeitos bem diferentes, sabe? Cada um com seus prós e contras. Não tem uma fórmula mágica, um organograma que sirva para todo mundo. Vamos dar uma olhada nas duas arquiteturas principais que mostram como esses agentes trabalham juntos. A primeira delas é o que a gente chama de fluxo de trabalho hierárquico. E o nome já diz tudo, né? É uma estrutura de cima para baixo, bem clara. Pensa numa empresa de software tradicional. Tem um agente que é tipo o CEO, ele define a tarefa, aí ele passa para o programador, que por sua vez entrega o código para o testador. Tudo bem ordenado, previsível. Perfeito para tarefas que têm um caminho bem definido. A outra opção é o chamado enxame de agentes. Aqui a história é outra, não tem chefe. É uma rede descentralizada onde os agentes colaboram livremente. Eles podem construir a partir das ideias uns dos outros ou até competir entre si, cada um tentando resolver o mesmo problema de um jeito diferente. Isso dá uma flexibilidade assim incrível para resolver problemas de forma mais criativa. Então, tudo isso parece maravilhoso na teoria, certo? Mas, na prática, esses times falham. E falham de jeitos bem esquisitos às vezes. O lance é que, até pouco tempo atrás, entender o porquê dessas falhas era um mistério danado. Mas agora, um estudo super inovador finalmente conseguiu mapear esse território do desastre. Eles criaram a primeira taxonomia da falha para esses sistemas. E o que faz esse estudo ser tão importante é o rigor científico dele. Sério, os pesquisadores não ficaram só olhando uma ou duas falhas. Eles analisaram mais de 150 execuções. 6 especialistas humanos classificaram os problemas. E o nível de concordância entre eles, olha esse número, foi de 0,88, numa medida estatística que se chama capa de Cohen. Para quem não é da área, isso é o altíssimo, tipo muito alto mesmo. Isso mostra que eles não estavam chutando. Eles realmente identificaram padrões de falha que se repetem e são confiáveis. E o mais legal é que o resultado de toda essa análise rigorosa foi surpreendentemente claro. Mesmo eles encontrando, 14 tipos diferentes de problemas, todos eles se encaixam direitinho em apenas 3 grandes categorias de falha. Vamos ver cada uma delas em detalhe. A primeira grande categoria tem a ver com problemas que acontecem logo no comecinho. Sabe? Falhas na configuração inicial, nas instruções que os agentes recebem, no design do sistema como um todo. É aquela velha história. Se a fundação é ruim, a casa toda cai. Olha esse exemplo do estudo. É simplesmente genial. A tarefa era criar um jogo de xadrez, um jogo completo. Mas o agente programador só escreveu o código para o movimento dos peões. E o pior, o agente testador nunca checou as outras peças. E o sistema, coitado, sem ter a menor ideia, simplesmente avisou: tarefa concluída com sucesso. É a mesma coisa que construir um carro só com volante e dizer que ele está pronto para ir para a Lua. A segunda categoria, então, é o que eles chamam de desalinhamento entre agentes. É aqui que a coisa desanda na comunicação, na colaboração do time. Os agentes podem até ser bons no trabalho individual deles, mas na hora de trabalhar juntos, aí a coisa não funciona. Esse exemplo aqui é de cair o queixo, mas é real. Um agente foi lá, resolveu um problema de matemática e achou a resposta certa, 49. Daí um segundo agente, o revisor, olhou a resposta, viu que estava certa e simplesmente ignorou. Ele foi lá e apresentou a própria resposta, que estava errada, 14, como se fosse a solução final.
Isso é o cúmulo da disfunção de um time, né? E a última categoria de falhas tem a ver com o final do processo. É sobre saber quando a tarefa realmente acabou e checar se o resultado está certo. Porque sem isso, os sistemas podem ficar presos em loops infinitos ou cantar vitória antes da hora. Olha só essa falha de terminação. Um agente super esperto percebeu que um problema de matemática não tinha solução com os dados que ele tinha. Beleza, só que o agente gerente, o orquestrador, não sacou isso. Ele ficou preso num loop mandando o outro agente continuar sem parar. Basicamente jogando tempo, dinheiro e processamento no lixo, numa tarefa sem a menor chance de dar certo. A reação mais óbvia quando a gente ouve isso tudo é pensar, ué, é só dar instruções melhores para os agentes. Ah, se fosse simples assim. A pesquisa testou justamente isso, e o que eles descobriram é que esses band-aids, esses consertos rápidos, não resolvem os problemas estruturais mais fundos. Vamos olhar para os números que não mentem. No caso do ChatDev, a performance inicial era de só 25% de acerto numa tarefa de programação. Melhorando as instruções, subiu para 34%. Mudando a estrutura do time, chegou a 40%. Ok, são melhorias, claro, mas não resolve o problema de vez, entende? Isso prova que só falar mais claro com a IA não conserta as falhas que estão na base da colaboração. A gente precisa de uma solução mais estrutural. Então tá, se dar instruções melhores não é a bala de prata, para onde a gente vai? Bom, a resposta parece estar em mudar a fundação, a própria base de como esses times são construídos. A pesquisa agora está focada em soluções estruturais, pensadas para evitar que esses problemas sequer aconteçam. E uma das soluções mais promissoras que estão surgindo é o uso de uma linguagem específica de domínio, ou DSL. Pensa nisso como se fosse um contrato legal super detalhado para o time de IA. Em vez de usar nossa linguagem do dia a dia, que é cheia de ambiguidade, uma DSL define os papéis, as tarefas e, o mais importante, o formato exato de como o trabalho é passado de um agente para o outro. Assim, não tem como ter mal entendido. E na prática, funciona mais ou menos assim. Com a DSL, primeiro, você define os papéis de forma explícita. Segundo, você estabelece contratos bem rígidos que dizem exatamente como os dados têm que ser. É como se tivesse escrito, olha, a resposta do agente analista tem que vir nesse formato aqui, sem tirar nem pôr. Zero margem para erro. E por último, você controla o fluxo de como tudo acontece. Isso traz ordem, previsibilidade e acaba com aquelas falhas de comunicação que a gente viu. E não para por aí. Outras áreas de pesquisa bem legais incluem o aprendizado por reforço, que é basicamente treinar os agentes para serem melhores colegas de time, dando recompensas quando eles acertam. E também tem um foco enorme em melhorar a memória desses sistemas, para evitar que um agente simplesmente esqueça uma informação crucial que foi dita, 50 mensagens atrás. No fim das contas, o ponto crucial é o seguinte: todo esse trabalho de mapear e entender as falhas não é só para bonito, não é só um exercício acadêmico, é o primeiro passo. Um passo essencial. Porque agora que o problema foi diagnosticado com precisão, a comunidade de pesquisa pode focar em construir a próxima geração de IAs que trabalham em equipe. IAs que sejam, finalmente, robustas e confiáveis. E tudo isso nos deixa com uma pergunta fundamental para o futuro, né? Conforme esses times de IA ficarem cada vez mais e mais poderosos, resolvendo problemas complexos em ciência, medicina, engenharia, como é que a gente vai garantir que as ações deles e os resultados que eles geram estejam sempre alinhados com o que nós humanos queremos? Esse desafio, com certeza, vai ser uma das questões que vai definir a nossa era. Valeu por acompanhar!